A lei da ficha limpa, ela foi criada pelo povo? É possível medida provisória sobre direito eleitoral, partido político, cidadania e nacionalidade? Meu nome é Rafael Iglesias, estamos dando esse aqui ao nosso curso de Direito Eleitoral para o exame número 40 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos começar com o conceito de direito eleitoral. E eu sempre lembro de um professor que ele me disse o seguinte: sempre que você não souber o que é uma coisa, tenta imaginar para que serve aquela coisa. Tipo, qual que é o conceito de direito administrativo? Direito administrativo, para que serve? Ele é um ramo de direito público que estuda o administrador, no caso, o Poder Executivo. E o direito eleitoral também é um ramo de direito público que estuda os processos eleitorais. Na verdade, não é que estuda, né? Cuida ali, inclusive das próprias fontes, né? Você tem de onde emanam as regras do direito eleitoral, você tem a Constituição Federal, você tem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o direito eleitoral, ele é um ramo de direito, tá? Ele é um mundo jurídico que estuda as regras, né, de posse, de processos, de impugnação de mandato eletivo, qualquer tipo de corrupção no mundo político, essas coisas todas é um estudo do direito eleitoral. Então, o direito eleitoral, para que serve? Um ramo do direito público. Tá? Ele regula os direitos políticos, o próprio processo eleitoral. Nós temos menções aqui no artigo 14 da Constituição Federal, né? 14 e 17 da Constituição Federal. As fontes, de onde emanam as regras do mundo dentro do direito eleitoral. Resoluções do TSE, né? A resolução nada mais é do que uma função atípica do Poder Judiciário. Lembrando que o Judiciário ele foi criado para julgar. Então, os tribunais eles estão ali para julgar. Mas uma resolução é uma regra criada pelo tribunal em si. Resolução certo? Do CNJ, determinações específicas, né? É a função atípica do Poder Judiciário. E fonte, o que é a fonte do direito eleitoral? A fonte é de onde emana, de onde vem algo, né? Estou reiterando aqui. Então, fontes do direito eleitoral, a própria Constituição, artigo 14, 17, tem várias menções, artigo 16 também, resoluções do TSE, o Código Eleitoral, a lei da ficha limpa, ela foi criada pelo povo, é verdade, é uma lei complementar, né? E ela foi criada assim, por 1% do eleitorado nacional. Não é 1% simplesmente assim, sei lá, 1,5 milhão de pessoas, não. É 1% do eleitorado dividido em 5 estados. E cada um desses estados não pode ter só 5, 6 votinhos, não. Tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado em si. É o 1.503. 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados e cada estado com pelo menos 0,3% dos eleitores aquecendo, concordando com aquela lei em si. Tá bom? Continuando aqui dentro do direito eleitoral, bem rapidinho, nós temos que a logística de medida provisória não pode ter medida provisória sobre direito eleitoral, partido político, direito político, nacionalidade. Por quê? Pensa, se um governante, se o cara que exerce o executivo, o cara que está na função ali de administrar as leis que existem, se ele está próximo das eleições e ele pudesse fazer uma medida provisória sobre direito eleitoral, nacionalidade, cidadania, ele poderia, por exemplo, criar uma medida provisória dizendo o seguinte, ó, nas eleições que vão ocorrer nos próximos, sei lá, 2 meses, não pode um brasileiro naturalizado ser governador de estado. Está errado. Porque a Constituição, ela permite que você tenha um governador de estado brasileiro naturalizado. Os brasileiros natos são alguns cargos privativos, como presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa e o diplomata. Agora, governador do Estado, não. Ministros do STJ também não precisa. Então, governador, prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador da República, não precisam ser brasileiros natos. Se o presidente pudesse, por meio de medida provisória, dizer que um brasileiro naturalizado não poderia ser um senador, ser um deputado federal, ele iria influenciar as eleições, ele teria muito poder nas mãos dele, poderia influenciar, assim, de modo que nós nem conseguimos visualizar o nível do poder que ele já teria. A medida provisória é um poder gigantesco, né? Vale por 120 dias de graça, do nada, né? Gente, olha só, outra coisa interessante que nós temos aqui no direito eleitoral também, olha só, sobre algumas lógicas da isonomia, né? O princípio da isonomia que temos no direito eleitoral, inclusive, eu peço aqui, tem 70%, né? Isonomia. Isonomia é tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, então tem igualdade formal e igualdade material. Eu sempre peço para os meus alunos para que eles anotem algumas coisas de matérias diferentes. Por exemplo, eu falei assim, gente, faça o post-it dos 70%. Nesse post-it dos 70%, por exemplo, você acrescenta agora o direito eleitoral. Tá? Quais são os outros dois casos? Antes, vou falar do direito eleitoral. Nos casos do sexo masculino e feminino, você tem que ter no mínimo 30% de mulheres, e no máximo 70% de homens. Então, 70% está aqui, 30, 70. Lá em direito administrativo, as concessões patrocinadas, né, acima de 70% do patrocínio, tem que ter uma lei autorizando esse patrocínio. Assim como tem as empresas de radiodifusão sonora, né, para você mexer ali nas ações, né, dos controles acionários das empresas de radiodifusão sonora, como, por exemplo, Globo, Rede Record, Bandeirantes, tem que passar pelo Congresso Nacional, no caso de 70%. Então, 70% na logística das empresas de radiodifusão sonora, 70% nas concessões patrocinadas e 70% aqui no caso de homens e mulheres nas eleições, tá? Essa é para trazer uma igualdade material. Igualdade material é além da forma em si.
Princípio da celeridade, né? Sempre rápido as coisas no mundo do direito eleitoral, o ideal é que seja rápido mesmo. Quando eu falo rápido, rápido, Beth, rápido, é o quê? É no caso de você ter os prazos recursais, né? Na regra, no processo civil, os prazos são de 15 dias, certo? No processo do trabalho, 8 dias. No processo eleitoral, prazo de 3 dias os recursos, né? O ideal é que os julgamentos acabem em 1 ano. O cara não pode ficar no mandato de 3 anos para depois tirar ele do governo, né? Não faz sentido nenhum. Então tem que acabar rápido o processo, certo? Lisura é a limpeza, né? Proteção, probidade, a coisa de honestidade. Aproveitamento do voto. Isso aqui, antigamente tínhamos, às vezes a pessoa fazia a mão e não conseguia você entender tudo que ela escreveu, tá? Mas você pegava o começo, por exemplo, 15.963. Aí você não conseguia entender o 963, mas aí você conseguia entender o 15. Então aquele 15 ia para a legenda partidária, aquele partido político, ele iria receber esse voto a mais, tá bom? Bom, nós temos aqui também, né, o princípio da alteridade eleitoral, que é o que eu comentei, na verdade eu não comentei no começo desse vídeo como dúvida. Se agora em fevereiro de 2024, ao mês da prova da OAB, nós tivermos uma nova lei sobre direito eleitoral, sobre o processo eleitoral, essa lei que entra em vigor agora, em fevereiro, ou que entra em vigor em março, essa lei ela pode ser aplicada às eleições que vierem a ocorrer agora no próprio mês, desculpa, no próprio ano de 2024? A resposta é negativa. Inclusive, isso já foi uma pergunta de OAB, mesmo antes de ter a matéria de direito eleitoral. Em direito constitucional, perguntava-se isso. Uma lei que foi criada em 2024, alterando o processo eleitoral, pode se aplicar às eleições que vierem a ocorrer no próprio ano de 2024? Essa era a pergunta que nós tínhamos. Gente, aqui foi uma breve introdução, comentamos aqui sobre resoluções, que são fontes, sobre o conceito de direito eleitoral, o ramo de direito político, né? O ramo de direito público, perdão, que estuda ali algumas coisas relacionadas às eleições, e também falamos sobre celeridade e tudo mais. Bom, Foco Force Fé fala depois de muito estudo, foi bem rapidinho aqui o contexto, mas vamos que vamos, amanhã tem mais aula.